Ana Lu, para você que gosta de surpreender. Semijoias que vão exaltar seu brilho e beleza. Moda praia, para arrasar na piscina, na praia e ficar com aquela marquinha incrível. Lingeries, para você se sentir ainda mais diva. E ainda, a Ana Lu trabalha com Sexy Shop, para apimentar a sua relação e sair da rotina. Além de atendimento especializado em sexualidade, com a coach Gabriela Toledo. Ana Lu, na 7 de setembro. Fone 99688-6968. Boa noite a todos, estamos aqui em mais uma noite de Quarta Sexy e hoje com um convidado para mim muito especial, que além de um profissional fantástico, um psicólogo que eu admiro muito, é também meu amigo, um grande amigo que eu tenho muito carinho e agradeço de antemão a sua presença no meu programa. Boa noite, Maurício. Boa noite, Gabriela. Boa noite aos telespectadores que estão aí para nos acompanhar nesse programa que me faz pensar muito sobre sexualidade também, né? Então, fico grato a este convite. Obrigada, e eu que agradeço e espero que a nossa noite seja muito quente, com muita informação. Bom, Maurício, primeiro eu queria convidar você para me dizer, dar um feedback sobre o que você tem achado, o que você está acompanhando os programas. E gostaria de saber o que você está achando sobre os nossos assuntos, sobre os assuntos que estão sendo abordados, enfim, de todo o programa, sabendo que é um programa voltado à sexualidade, ao empoderamento feminino, à questão da questão do relacionamento amoroso, né, num âmbito geral, independente de gênero, enfim. Então, eu venho acompanhando o teu programa, né, desde o início, Gabriela. Então, eu venho acompanhando todos esses assuntos, todas as temáticas que tu está abordando, e eu acho, assim, que é muito importante se falar sobre sexualidade, se falar sobre sexo, né, dentro de uma perspectiva para que se pense sobre o assunto, porque ainda se tem muitos tabus, né, muitos preconceitos ainda frente a isso. Sim. Né? Tem muita coisa ainda, tem muita caminhada pela frente para que as coisas fiquem mais leves também para as pessoas, que as pessoas consigam viver a sua sexualidade de uma forma mais tranquila, leve e saudável. Que seja uma coisa que faça bem, né? Isso. Porque, na verdade, a sexualidade, ela é uma coisa, como nós falávamos nos bastidores, é muito amplo, né, Maurício? A sexualidade é uma coisa que pode ser visto desde a situação mais simples, como você estava falando para mim, e desde a questão de comprar um perfume em si, Isso. dos pequenos detalhes, de algumas coisinhas que a gente menos imagina e já está, sim, ali presente a sexualidade, né? Exatamente isso. A sexualidade, ela é ampla, né? Sexo e sexualidade são coisas diferentes. Distintas. Né? Distintas. O sexo, ele está dentro da sexualidade, né? O sexo é o ato, né? É o coito lá, como muito se fala, né? Então, a gente pode pensar que a sexualidade, ela se manifesta de diversas formas, né? A gente pode pensar o abraço, né, o toque, o olhar, Sim. né, aquele sorrisinho, né, que o parceiro, vamos pensar assim, abre para a pessoa que ele está desejando, ou ela, ou vice-versa. Então, tudo isso engloba a sexualidade, né? E que a sexualidade tem diversas etapas, né? A gente pode pensar desde o nascimento de um bebê, de uma criança, em diferentes etapas desse desenvolvimento, a sexualidade vai se manifestando, né? Desde a parte mais sutil, como nós falávamos até no programa anterior, com a Michele, tua colega, né? Futura colega. Mas, realmente, a sexualidade, ela vem desde bebezinho, de uma forma bem menos intensa, sem malícia, sem a questão sexual mesmo, mas a sexualidade está presente. Isso. Né? Vamos pensar um exemplo, quando a mãe está com esse bebezinho lá no colo, que ela está amamentando,
além de alimentar essa parte biológica, né, essa parte de sobrevivência para esse bebê, ela está constituindo essa sexualidade desse bebê, tem uma pulsão ali, tem um desejo ali, né? E que cada etapa a criança vai se desenvolvendo, depois se passa pelas questões de complexo de Édipo, de identificação com o pai ou com a mãe, fases, né? As fases de identificação, complexo de castração na menina, né? Que são fases do desenvolvimento de uma criança. Sim. E que depois tem o controle dos esfíncteres, né? Que é a questão do controle do reto, do ânus, enfim. Tem uma série de elementos dentro dessa sexualidade. E depois, a criança, tô abrindo um pouquinho aqui para as pessoas entenderem, a criança ela vai se desenvolvendo, né? E se conhecendo também, conhecendo a diferença do gênero, né? Gênero masculino, feminino. Essa questão do gênero, você acha que ela vai despertando em qual fase, mais ou menos, que a criança vai percebendo o seu gênero, assim? Tá. Diante dos 2 a 4 anos, que é a questão do complexo de Édipo, né? Complexo de castração da menina. Vou cuidar para não usar muitos termos técnicos, senão as pessoas vão acabar não compreendendo, né? Ali ela já consegue diferenciar a anatomia, né? A parte biológica, né? Funcionalidade. Isso. A parte biológica, vamos se pensar no pênis e na vagina, né? Se consegue se perceber ali, né? Mas isso a gente pode pensar numa questão gênero, né? Masculino e feminino, né? A parte biológica. E a sexualidade, ela é ampla, né? Tem dentro das questões da sexualidade identidade de gênero, que são os papéis que são atribuídos, né, socialmente, né? Aquilo que se espera de uma mulher e aquilo que se espera de um homem. As atitudes, né? Na verdade, a postura, as atitudes, os gestos, como o comportamento, né, masculino e feminino dentro dessa identidade de gênero, né? E que dentro dessa identidade de gênero a gente pode pensar numa questão de construção social, né, de cultura, de valores, né, que isso vai se internalizando dentro dessa pessoa. Então essa pessoa primeiramente se vê como homem ou mulher, né, dentro da sua anatomia, né, a gente nasce homem e mulher. E a sexualidade é outra questão que é mais ampla, né? Vamos se pensar em questão de orientação sexual, né? Para onde essa sexualidade e afeto é orientado, né? Quando as pessoas falam de, por exemplo, opção sexual, né? Não existe opção sexual. A sexualidade, ela se impõe. Na verdade, você se percebe e se descobre, não é que você escolheu viver algo. Não, né? não. Você se percebe e se descobre que é aquilo que você gosta, que é aquilo ali que você realmente se identifica, né? Eu percebo, eu não sei se agora eu quero que você me complemente o pensamento com o teu ponto de vista profissional, mas quando a pessoa, ela não é opta, mas quando ela percebe que o menino percebe que ele gosta de se relacionar amorosamente ou sexualmente com outro menino, não é o fato de eu optei por sair com homens, ou eu optei, não. A pessoa, ela se sente bem e ela se sente ela mesma a partir daquele momento que ela se relaciona com aquele gênero. Não foi uma opção. Não. Foi uma questão de ela se descobrir e se dar o direito e a liberdade de viver intensamente aquela sensação prazerosa para ela, independente da questão social. Isso, vivenciar essa sexualidade, exatamente isso, vivenciar essa sexualidade de uma forma saudável, né? E que dentro a gente pode pensar nessa questão da construção da sociedade, da identidade de gênero, que são os papéis que são atribuídos ao homem e à mulher, e que acaba se olhando para isso e se percebendo essas diferenças, vamos se pensar que não são diferenças, entre aspas, né? Uma construção cultural, social que tem por trás. Esse sujeito, na adolescência, ele vai se perceber, né? Porque se a gente for pensar, Freud, ele diz que a gente nasce bissexual, né? Nasce bissexual e a gente vai se constituindo durante o desenvolvimento e lá na adolescência que a gente vai se descobrindo, né? Uns vão se perceber um pouco mais cedo, uns se perceber um pouco mais tarde, né? Isso vai da maturação de cada um, né? Da maturidade, Mas normalmente na adolescência é que se descobre, ali no momento da masturbação, dos desejos, das fantasias sexuais e na parte realmente da fase da adolescência, né? Isso, a adolescência é uma fase de diversas, vamos pensar, é uma fase de amplas situações que ocorrem com esse adolescente, né? É a primeira menstruação, é a primeiro
Vamos pensar a primeira masturbação, a primeira da menina menstruação e a ejaculação do menino. Isso, a primeira ejaculação do menino. Então ali está se conhecendo essa parte biológica, né? E que por trás tem toda a parte psicológica. Sim. Né? Desse sujeito. Então, identidade de gênero é o papel que a sociedade atribui, né? Que tu se comporta dessa maneira como homem, como mulher. E orientação sexual pode ser heterossexual, homossexual, bissexual, o assexual, que não tem o desejo, né? Isso que eu queria entrar nesse assunto um pouquinho, bem rapidinho, porque até me solicitaram ali no Instagram, que hoje eu coloquei ali, agora há pouco até eu coloquei umas perguntas que o pessoal mandasse alguns assuntos que gostaria de ouvir, para a gente até interagir com o público que está assistindo, ou que normalmente segue nosso programa da Quarta Sexy. E algumas pessoas até comentaram sobre a questão houve vários comentários. Vários assuntos que gostariam de ouvir. Dentre eles, eu compartilhei 4 que eu acho que seriam interessantes, inclusive para a questão de muitas pessoas quererem escutar mais ou menos o mesmo assunto. Dentre eles vinha esse, a questão da assexualidade. Como é que você tentaria explicar para quem está tentando se descobrir se é assexuado ou não? E mais ou menos assim a questão de... Claro que tudo vai depender de uma questão de consulta, de conversar, de entender, de aprofundar, exato, conhecer o histórico dessa pessoa, né? Como eu gosto de falar muito da matriz, do todo o contexto desde a infância, enfim, tudo que gera, né, o entorno da pessoa. Dei uma pincelada rapidamente ali pra gente ter um entendimento, né? A sexualidade é uma forma de sexualidade também, né? É uma forma de vivência, né? De o ser humano se perceber que tem uma questão de daqui a pouco não sentir o desejo pelo ato sexual, né? Tem tudo isso, mas que a gente tem que investigar mais profundamente para tentar entender o que se passa ali, que se realmente é isso, né? Então, mas o assexuado, a pessoa assexuada, não é a falta de desejo, né? Na verdade, ela não sente a necessidade de ter o ato sexual. Exatamente isso. Aquilo ali para ela não é importante. Isso. A libido e o desejo está voltado para outra coisa. Isso, não se tem necessidade do ato, exatamente isso. Daquele momento que para outras pessoas da penetração, do coito, né? Isso. Eu acho que o assexuado, ele convive com outras pessoas, me corrija se eu estiver errado. Mas eu percebo, pelo pouco que eu estudei dentro da pós-graduação em sexualidade humana, o assexuado, ele consegue conviver, ter um relacionamento amoroso com outra pessoa, ele consegue dar carinho, ele não necessita do sexo em si. Isso. Ele não tem a necessidade da relação. Isso. E ele acaba também encontrando alguém que se comunique com ele também. Né? Na mesma sintonia, no mesmo padrão de funcionamento, vamos se pensar. E que se encontra, um assexuado se relaciona muito bem com outro assexuado. Exatamente isso. E pode ter dificuldade com uma pessoa que daqui a pouco não seja assexuado, que deseja esse ato sexual. E que inclusive aí bateria de frente com aquela pessoa que ela tem muito desejo sexual. Porque aí, então, não consegue, querendo ou não, a pessoa que é assexuada, conviver com uma pessoa que tem muito intensamente o desejo sexual, a vontade de transar, a vontade de penetrar, a necessidade do coito, da libido, realmente não consegue fechar. Porém, 2 assexuados se encontram, e eles se encontram por aí, né? Como os héteros se encontram, os homos se encontram, os bis se encontram por aí, os assexuais eles também vão achar o par deles. Exatamente. Né? Porque a gente pode pensar que os opostos, eles se atraem, mas eles não ficam juntos. Né? Eles se atraem de uma forma, mas não mantêm aquilo. Né? É os iguais que se aquele conectam. Velho ditado de ovelha não se encosta em boi. É aquela história do não adianta achar que a panela vai achar a tampa. Na verdade, é a questão de as duas pessoas semelhantes conseguirem conviver em união, em conjunto. Pode ter características diferentes de personalidade, mas um funcionamento, alguma coisa dessas histórias acaba juntando ali e fixando. Isso. Né? Gruda. Não existe como uma pessoa completamente diferente da outra estarem juntas.
Em questão de desejos, Tem uma questão de características que pode ser diferente, né? Sim. Cada um tem as suas particularidades. Rotina, características, claro, isso sim. Eu digo na questão sexual. Uma coisa simples que eu vou tentar colocar o meu pensamento é assim. Uma pessoa que ela é homem e mulher, vamos citar uma situação, tá? Um homem e mulher, ou 2 homens ou 2 mulheres, mas que um é extremamente fogoso, uma pessoa ela tem desejo sexual, ela gosta de fazer coisas diferentes, ela quer, na cama ela é uma pessoa totalmente liberal, assim, gosta de fazer várias coisas, se relacionar com alguém que é mais tímido, não gosta de tanta coisa. Ali, aquela situação é difícil de conseguir se encaixar, porém pode conseguir, óbvio que tudo é ajustável, mas é mais difícil, né, Maurício? A gente pode pensar e entender também... Que alguém ali vai sair um pouquinho prejudicado. A gente vai pode ter pensar sofrimento, né? Da seguinte forma, como a gente vem abordando a sexualidade, né? A sexualidade é tão ampla que a gente perpassa, né? Tu pode ver, a gente foi pro gênero, foi pra identidade, foi pra orientação, foi pros relacionamentos, a gente caminha por toda essa gama de coisas que tem, que muito é o amplo, ser humano. né? É amplíssimo, né? Então, o que a gente pode pensar? Tem que tentar entender que, às vezes... esse sujeito, essa pessoa que deseja, tem uma libido maior que o outro, tentar entender o que está se passando aí, né? Não que não possa existir essa libido, o desejo sexual, né? O outro também pode, daqui a pouco, estar passando por uma situação difícil, ou algum problema, ou o filho que está a mulher que engravidou. Então, se destina, vamos pensar, essa libido para outras coisas também. Exato, da vida, sim. outras partes da vida, né? Como o trabalho, a carreira, o esporte, aquilo que faz sentido, se a gente for pensar, aquilo que faz sentido para cada um, né? E às vezes, o que acontece, dá para mim ter um entendimento aqui, muitas vezes, o casal, às vezes, tá com essa dificuldade, né? De ter vamos pensar, essa intimidade com mais frequência, como se tinha no início do relacionamento, por exemplo. Dá pra gente se pensar. E muitas vezes não poderia ser pela falta de comunicação? O casal ali não ter uma comunicação, não permanecer com aquela comunicação que no início existia? Porque no início do relacionamento, onde os dois estão se conhecendo, normalmente existe muita comunicação. A partir de um período de convivência, de rotina, de vivência, eu acho que vai ficando um pouquinho mais difícil existir uma comunicação em questão sexual mesmo. E aí, na hora da relação, o casal já está mais frio, já não existe mais tanto desejo, não houve mais aquela questão de comunicação sexual, desde um gesto, desde mostrar que tem desejo, desde alguma coisinha nesse sentido, né? Tá. Tem que se entender aí nessa comunicação que ela é muito importante, né? Aquilo que eu não falo não fica explícito. Como é que o outro vai imaginar ter uma bola de cristal que eu desejo alguma coisa? Exato. Que eu desejo, vamos se pensar, uma posição diferente lá na hora da cama. Isso. Ou, vamos se pensar, uma fantasia. Ou, enfim, uma fantasia... por tu que trabalha com isso, né? Sim. Quando a Lu me faz pensar nisso. Inclusive, uma das perguntas foi essa. Falar sobre fantasias sexuais. Como é que a pessoa vai saber que tu tem uma fantasia sexual se você não verbaliza aquilo ali, não fala ou não demonstra que você tem esse interesse? Tu tem que comunicar ao outro, né? Exato. Tu tem que entrar numa sintonia, né? Se eu não falar, fica aquilo não explícito. Como é que o outro vai adivinhar que eu gosto disso, né? E aí tem que tentar entender se o outro vai sentir desejo por aquilo ou não. Né? Aí que gera um conflito também. Porque tem que estar os dois alinhados e os dois se sentindo bem, não saindo nenhum prejudicado, nenhum tendo que fazer algo que se sinta mal ou prejudicado para satisfazer o outro. Isso, desde que seja saudável para esse casal. Exato. Desde que não cause um sofrimento para a relação, né? Que não se tem certo e errado dentro Isso da que eu ia falar sexualidade. agora. Porque não existe uma fantasia que seja errada ou que seja certa. Ou a situação de, por exemplo, assim, o relacionamento que quer colocar uma terceira pessoa durante o ato sexual. Ou o relacionamento que quer, sei lá, colocar alguma coisa, algum acessório diferente dentro da questão da sexy shop. Não existe certo e errado. Existe aquela situação de os dois estarem bem, não existir o sofrimento, como você falou. E que os dois se sintam bem juntos na hora da relação, né, Maurício? Isso, que se complemente essa relação, né? Que tenha essa intimidade, esse encontro, né? Que a relação sexual é a mais profunda das intimidades que o casal tem,
né? Então... É aquilo que eu digo. Quando a pessoa ela vai ter a relação sexual com a outra, seja casual ou seja num relacionamento de anos, enfim, um relacionamento parceiro fixo, tu tá entregando o teu mais íntimo, o teu lado mais íntimo, a tua parte, o que há de mais puro de você. Porque você tá se entregando completamente para a pessoa. E se naquele momento você não for verdadeiro, sincero, e de realmente mostrar até onde tu pode ir, quais são os teus limites, o que tu realmente quer e como você gosta para que você se sinta bem, não está sendo um relacionamento prazeroso, uma relação sexual prazerosa. E a gente pode pensar naquilo nos contratos que os casais fazem, né? Que cada casal tem uma dinâmica de funcionamento. Cada casal vai funcionar de uma forma, né? E a gente tem que entender também sobre esses contratos, aquilo que o casal combinou, né? Será que o casal vai tanto na vida em geral, no cotidiano, quanto na intimidade, né, Gabriela? Então, tem que se pensar aquilo que se foi conversado, foi acordado. E esse contrato, ele pode ser revisto várias vezes, né? Para que esse casal entre em sintonia e que se tenha uma qualidade nessa relação, nessa intimidade. Se construa uma relação saudável através de valores e crenças que os dois deixem explícitos desde o início, né? Porque esse contrato, mesmo que muitas vezes verbalizado, mas esse contrato, ele tem que estar sendo lembrado, não digo todos os dias, mas ele tem que ser lembrado seguidamente o que está sendo proposto ali. Porque, querendo ou não, a relação ela é construída no decorrer de uma vida toda. Não é ali só no início que é construída uma relação. A relação ela é ajustável, ela está sempre em ajustes continuamente, né? E esse contrato verbalizado, Maurício, eu sempre digo até para os clientes, até quando vão comprar ali na loja algum acessório, alguma coisa que estão com medo como chegar para o parceiro ou para a parceira. Por que tu não verbaliza? Por que tu não entra com o teu parceiro e não comenta, não conversa, não verbaliza isso. E coloca às claras o teu desejo de fazer algo diferente? Para ver o que o teu parceiro ou parceira acha sobre isso. Nem que você chegue com o produto, né? Nem que você, se eu falar para ele não vai querer vir comprar. Tudo bem, chega, você compra o produto, mas verbaliza para o teu parceiro as coisas que você gosta. E não digo só da questão sexual, né, Maurício? A questão do relacionamento no geral, para que as coisas fluam. Porque a cama, ela é a consequência de todo o resto que vem num contexto. Não adianta a pessoa querer ter um relacionamento em que na cama vai se dar bem se todo o resto ali está gerando conflitos. Muitas vezes a falta de desejo e a questão de outras situações, ejaculação precoce, a questão da falta da libido e várias coisas, já vem de um contexto geral, não é somente na cama, né? Isso, exatamente isso. A gente tem que, por isso que quando a gente recebe o paciente, né, o nosso cliente lá no consultório, a gente tenta entender, ele traz essa pontinha do iceberg. A gente pode pensar num iceberg. Ele traz essa pontinha lá, ejaculação. O problema é a ejaculação precoce. Isso. Né? O problema é o conflito lá na relação. Né? E a gente vai, aos poucos, construindo essa relação e vai aprofundando para tentar entender o que está se passando ali, que está gerando esse sintoma lá na pontinha do iceberg. Né? Que por trás disso tem uma série de coisas. E o relacionamento, como você coloca, exatamente isso, é uma construção. Né? E a gente tem que estar olhando para essa relação, as pessoas têm que estar olhando o tempo todo, né? Tem que estar fazendo ajustes o tempo todo, tanto na relação íntima quanto na relação do casal de forma geral, né? Tu tem que estar tendo essa comunicação, que a maior dificuldade que as pessoas têm é a comunicação, de se expressar aquilo que se deseja, aquilo que se quer, aquilo que se busca, né? Aquilo que é, vamos pensar, que faz parte daquele relacionamento e que os dois, como tu colocou, tem que ter uma sintonia ali, né, para que as coisas caminhem. E quando gera esses conflitos, é porque tá balançando esse casamento, essa relação, né? Tem algo que tá balançando, né? Que daí vem as questões do relacionamento extraconjugal, as traições. A gente pode pensar na questão dos conflitos, da questão da intimidade. Muitas vezes também me faz pensar aqui a mulher buscar o parceiro na cama e esse parceiro ter essa dificuldade, daqui a pouco ter ejaculação precoce, ou não conseguir... Dificuldade da ereção. Isso, dificuldade da ereção, ou daqui a pouco não conseguir dar conta dessa mulher, vamos usar um termo assim que o pessoal usa, dar conta dessa mulher na cama, né, esse homem lá,
né? E a gente vai tentar entender o porquê disso. E às vezes a mulher tá achando que tá sendo traída, gera toda uma fantasia na cabeça da mulher. Sim, porque ali. aí o que acontece? A mulher, ela fantasia mil coisas e às vezes ela não percebe que tem algo por trás disso tudo que pode estar acontecendo e que está causando isso. E às vezes pode nem ser nem com ela, pode ser algum problema, às vezes até internamente do homem em si. Essa situação agora que você me puxou ali da questão da falta da ereção, até eu li hoje de tarde um artigo sobre isso, como existe muitos tabus para homens também. Lembra que até eu te mostrei uma postagem? Como a gente tem assim a questão de... Não é tabu só para mulheres que existem. A questão do, a mulher não pode isso, a mulher não pode aquilo, não pode se tocar, não pode demonstrar desejo, enfim. Mas e o homem? Por que será que é tão exigido que o homem ele tem que ter ereção, ele tem que ter um pênis enorme, ele tem que ter... são várias características que fazem com que ele se sinta na obrigação e no dever de realmente que ele tem que suprir, ele não pode nunca, em momento algum, falhar. E aí essa responsabilidade muitas vezes faz com que cause a falha, né? É uma coisa que acaba acontecendo desde dessa vontade, desse dever de ter que cumprir, né? Exatamente isso, Gabriela. Muito bem pontuado, muito bem colocado. Por quê? Por essa construção, né, dos papéis da identidade de gênero ali, que é o jeito que esse homem tem que se comportar, que esse homem tem que bancar na cama, que esse homem tem que dar conta de tudo. Sim. Como o ser homem fosse um ser surreal. Né? É um super poderoso e ele tem que fazer qualquer coisa e né? que não pode em momento algum errar, falhar, broxar, tem que, né? Tem que dar conta de tudo. E não é assim que funciona, Não. assim como não é só a mulher que pode ter dor de cabeça, né? Exatamente isso. Às vezes isso pode acontecer com a mulher também, pela questão a gente coloca no homem, daqui a pouco de não conseguir ter ereção, mas pode ser a mulher também. Claro. Né? E me faz pensar aqui a seguinte questão, tem que se investigar o que está se passando, se não está se passando um problema daqui a pouco orgânico, né, com esse homem, daqui a pouco ele foi lá no urologista, passou por médicos, enfim, não encontrou nenhuma causa orgânica. Daí a gente investiga a causa psicológica. Como é que esse homem está vendo essa mulher, né? E que gera essa fantasia na mulher, está me traindo. Até muitas vezes, até quando a mulher recém teve um bebê ou recém teve filho, normalmente o que acontece? O homem, ele vê o lado da mulher como mãe, ele só enxerga aquela mãe, aquela cuidadora, aquela mulher que zela pelo filho, pela casa, e acaba parando, o olhar dele para um pouquinho de olhar para aquele lado mulher, para aquele lado mais sensual, sexual, e às vezes acaba causando que na mulher, por ele não procurar ela, criar na cabeça fantasias de que existe traição, de que existe alguma outra pessoa. E muitas vezes não é, né, Maurício? Não. O que acontece? Quando entra a mulher, né, o casal deseja um filho, ou quando esse filho nasce, as coisas mudam. Sim. Né? As coisas mudam. Por quê? Porque o investimento de toda essa energia, de todos esses desejos, essas coisas, acaba se destinando para esse objeto bebê, né, para esse objeto criança. Né? E acaba diminuindo um pouco aquele desejo que se tinha antes. Por um período bem pequeno, né? Mas acaba acontecendo. Isso, aquele fogo, como tu coloca ali, que o casal tinha antes, né? E que às vezes o casal muitas vezes não está preparado para tudo isso, né? Não se imagina que isso poderia estar acontecendo, né? E gera fantasias aí, gera pensamentos. Daí o casal começa a se perguntar o que está acontecendo, o homem, a mulher, né? Mas que se está destinado esse olhar mais para essa criança, né? Não que o casal não possa voltar a sentir aquele desejo, vamos pensar, aquilo que sentia antes. Daí a gente vai tentar entender essa dinâmica e que tem um terceiro membro nessa família, que é esse bebê ou essa criança, né, que entrou ali e que mexeu com essa dinâmica. E aí aparece o momento em que ambos estão aprendendo a conviver em casal. Isso. E aí, além do casal, então se tornou agora uma família. Existe uma terceira pessoa. Isso. Agora, esse período em que existe essa mudança de rotina, a mulher está mais voltada para o bebê, o homem está mais voltado para a questão de mãe, de filho, é uma questão temporária, isso é normal, porém, não deve se esquecer de
querendo ou não, de estarem preparados antes de estar. Normalmente não tem planejamento de filho, mas o bom seria que ambos soubessem trabalhar com isso e de repente já ter um... Vamos pensar que se existe um desejo de ter esse filho. Exato. Ali o desejo existe, né? Isso. Quando o casal... E que ambos estejam em sintonia de saber que vai existir esse período, mas que eles não podem esquecer um do outro, né? Isso. Estar trabalhando esse lado mexe também, né? com a dinâmica. Mexe com a dinâmica, hormonalmente na mulher, mexe com tudo, né? Mexe porque é um serzinho que está ali, é um ser que exige muito, né? Filho se exige muito e tem que se destinar um pouco mais de atenção para isso, né? Independente eles vão crescendo, são fases diferentes que tem que dar esse, vamos dizer, esse cuidado, essa atenção para esse sujeito que está se constituindo, está se construindo ali. Né? E que tem que tentar encontrar, se o casal tem dificuldade, de buscar ajuda para lidar com tudo isso, porque às vezes eles não estão preparados, né? Eles desejam ter essa criança, esse filho, mas que conforme surge ali, eu tenho amigas que têm filho que ouvem muito assim, me faz pensar agora, porque tu tem que agir assim, porque tu tem que fazer assim, porque eu fiz assim, porque tu tem que trocar a fralda assim. Se existisse uma regra, tava... não tem um manual de instruções lá que diz, tu tem que fazer assim, tu tem que fazer assado. Se existisse, tava todo mundo muito bem, né? Exatamente. Ia estar tudo perfeito. Não existe isso. O que existe é aprender a lidar com isso, né? Em todas as fases da nossa vida, a gente vai estar aprendendo até o nosso final da nossa vida. E dentro do teu contexto, da tua realidade. Da realidade vida, de cada um. Claro, cada um tem uma profissão, tem uma personalidade, tem uma cultura, tem uma vivência, não existe. Tem valores, tem preconceitos, tem tabus, que tudo isso está dentro do ser humano, da pessoa. Daqui a pouco, para mim, com as minhas filhas, funcionou de uma forma que para outra pessoa não vai funcionar, nem que ela tente. Isso. E que muitas vezes, o que acontece dessa criança, desse filho, começar esses pais a se pensar de como foi a criação deles. Começa a mexer nessas questões internas deles, porque eles começam a se visualizar ali. Sim. Né? E começam a vir os conflitos, as questões que não foram, vamos pensar assim, que não foram bem lidadas por essas pessoas, por esses casais, né? Que não foi lidado de uma forma tranquila e isso começa a aparecer, né? Porque o casal essa criança começa a crescer e muitas vezes essa mãe se visualiza ali, se vê, né? Conforme foi a criação dela, conforme foi a criação do pai, né? Dessa criança, ou pode ser outros formatos de casais também. Então, começa a mexer em toda essa dinâmica, mexe com essa estrutura interna de cada um, né? Desse casal. Falando sobre isso, agora me veio a questão que eu acho bem interessante falarmos, que existe muito preconceito e a questão de alguns julgamentos equivocados sobre isso, quando uma criança é criada por homoafetivos. Se essa criança ela é induzida a algum aspecto sexual na sua vida por ter sido criada por homoafetivos. Muito boa colocação, Gabriela, muito bom. Então, o que a gente pode pensar? Ainda se tem muito isso, né? Que a criança vai ser, vamos pensar que a criança vai se tornar homossexual por estar sendo criada por dois pais ou duas mães, né? Nós vamos pensar que a sexualidade, ela se impõe, né? Não tem como eu determinar que o sujeito vai ser homo, vai ser hétero, vai ser só bi, por ter criança, vai ser trans, né? Vai ser assexual. Não existe isso. Até porque muitos de nós somos criados por família, por homem e mulher, por pais héteros. Isso. E quantos são criados por pais héteros que tem ali um filho homo, um filho trans? Isso, exatamente, né? Isso. Então, o que é importante para essa criança, se questiona muito socialmente ainda, né? Hoje a gente avançou muito nessa parte também, mas se precisa avançar, temos um caminho muito longo a trilhar ainda. Né? Se existe muito preconceito, muito tabu, muita dificuldade na vara de infância para os próprios casais homossexuais, né, de adoção, mas que se está caminhando, né? E hoje está existindo muitas conquistas frente a isso. E o que acontece? Daí se vem esses questionamentos da seguinte forma: mas e a falta da mãe? E a falta do pai, por exemplo, dois homens? E a falta da mãe? Como é que vai ficar isso para a criança? Né? Como é que vai ficar essa mulheres, função? A falta do pai. Como é que vai ficar a função? A figura paterna. A figura paterna, a figura materna. O que acontece nessa dinâmica de dois pais ou duas mães?
normalmente um vai desempenhar, quando a gente fala dentro da psicologia, a gente fala de função materna e função paterna. Não necessariamente as características. Do gênero, do sexo biológico, pênis e vagina, independente disso. Função materna e função paterna. Isso. Quando a gente se pensa em 2 homens, normalmente um vai desempenhar essa função materna, né? E o outro vai desempenhar a função paterna. Entendeu? É a dinâmica familiar que acontece ali. Né? E em caso de 2 mulheres... vai ter mais características de que vai ser a mãe, e aquele outro vai ter a característica de ser mais o pai. Isso, de colocar mais o limite, né? E 2 mulheres é a mesma coisa, uma vai desempenhar o papel mais da mãe, da função materna, e a outra da função paterna. Daí se me perguntam, por exemplo, tá, mas e a figura? A figura do gênero oposto é muito importante, sim, né? Daí a gente pode pensar... no vô que essa criança vai ter um vô, vai ter uma tia, vai ter um tio, vai ter outras figuras, vai ter uma professora lá na escola, vai ter o coleguinha, vai conseguir fazer essa diferenciação de homem e mulher, né? Até porque muitas vezes a criança que nasceu de casal hétero, mas é criada só pela mãe ou é criada só pelo pai, e aí, qual é a figura? Dá na mesma. Se formos analisar, ele não passa de um preconceito ou de um julgamento, mas que na verdade estamos todos ligados pela mesma situação. Quando às vezes a criança tem a mãe e o pai dentro de casa e a figura paterna não foi o pai. Muitas vezes foi algum outro ali, algum outro homem, um irmão, um tio, que fez um papel mais paterno do que o próprio pai. Isso, exatamente isso. Ou essa mãe desempenha essa função paterna e materna. Isso, Pode uma mãe solteira desempenhar essa função? Sim, pode, né? E daqui a pouco, se essa mãe desempenha essa função... no sentido assim, o que acontece, a gente pode pensar na função paterna também, dessa mãe, quando ela é mais acolhedora, ela investe toda essa libido que a gente fala, essa energia, esse cuidado com essa criança, né, com esse filho, né, para as pessoas entenderem, e o momento que ela destina essa energia a outras coisas também, a se relacionar com o parceiro dela, a trabalhar, a ter as atividades cotidianas que essa pessoa tem, ela também está exercendo essa função paterna de dar o limite. Sim. Né? Então isso é amplo, que nem a gente está falando aqui. Tudo isso que nós estamos falando é sexualidade. A sexualidade, ela está em tudo. Sim. Né? Ela está nas pequenas coisas. Né? Então, não haverá problema de a criança nascer, ser adotada por um casal homo, ou um casal, enfim, uma mãe sozinha, um pai solteiro. Tá, e agora... mudando um pouquinho o foco da conversa, quando a gente fala da mulher que tem falta do desejo, a falta da libido, a falta da vontade de ter a relação sexual, claro que vem todo um contexto por trás, mas eu vou falar um pouquinho dentro do que questão comportamental, e aí vem você e pincela e fala sobre o teu contexto mais da psicologia. Porque às vezes a mulher, ela se preocupa no decorrer do dia, a questão de comportamento. A mulher, ela acorda e passa o dia inteiro envolvida nos afazeres da sua vida. É casa, é trabalho, é filhos, é a roupa que ela vai se vestir, e muitas vezes ela vai para a cama pensando se ela estendeu a roupa, se ela recolheu a roupa, se ela isso, se ela aquilo, se o filho comeu, como é que vai ser amanhã. E acaba que ela não teve aquela questão de comportamento, de atitudes no decorrer do dia para que despertassem nela aquele desejo. Porque muitas vezes não adianta a mulher esperar do parceiro que ele desperte o desejo, se ela no decorrer do dia não for aflorando aquele desejo dentro dela. Desde um pensamento durante o dia, tentando lembrar como é que foi a última vez que ela teve relação com o parceiro, desde quando chega perto do parceiro, dá aquele beijo um pouquinho mais quente, mesmo que não seja na hora da cama, ir construindo aquela relação sexual para chegar no final do dia e ter aquela relação sexual e ter aquela vontade, aquele desejo. Muitas vezes não existe essa construção no decorrer do dia, não existe um momento, como eu sempre falo também, inclusive para algumas clientes da loja, de coach também, que o casal ele tem que ter um momento só deles, para que isso se construa no decorrer da construção do relacionamento. Não se esqueça desse momento, porque muitas vezes no início tem muito desejo, tem muita paixão, tem muito tesão, porque é no início, não existe outra preocupação.
A partir do momento que existem outras preocupações, o casal vai deixando de lado, vai se esquecendo, não vai se construindo, não vai tendo momentos para eles, enfim, vem todo um outro contexto, e daí a mulher diz que é falta de desejo de libido, e na verdade, no meu ponto de vista, poderia ser solucionado com algumas questões comportamentais muito facilmente. A não ser que seja alguma coisa voltada para outro entendimento, que daí entra a psicologia. A psicologia. Tá. Ali mesmo na tua colocação, né, no teu questionamento, tu já respondeu a tua pergunta, né? Tu não percebeu, né? Por quê? O que acontece? Vou explanar para o pessoal que está em casa entender. Então, ó, já estou... Tu já respondeu a tua pergunta, né? O que acontece? A mulher, ela tem muitos afazeres. Exato. Se a gente for pensar como tu colocou, é estender a roupa, é cuidar da casa, ter que cuidar dos filhos, né, ter que trabalhar, dar conta do profissionalismo dela. Então, são muitas coisas para essa mulher, né? Ela destina esses desejos, essa libido para outras coisas também. Ela destina para o sapato, para o batom, para as coisas que ela deseja também. Então, são muitas coisas para ela dar conta, né? E o homem normalmente não, né? O homem, não que ele não tenha coisas para dar conta. Ele tem o trabalho dele, ele tem as questões que ele tem que resolver, enfim, da vida cotidiana dele, mas que não precisa se preocupar se passou batom, se tem que arrumar o cabelo, se tem que passar um perfume, hidratar a pele, né? Então, acaba a mulher destinando um pouco mais de energia para essas coisas e o homem não. Então, o homem pode ser que daqui a pouco lá na cama, ele, né, passou o dia dele trabalhando, ele chegou, a janta tá pronta lá, o alimento tá pronto, a roupa tá lavada, né? Essa mulher já tá um pouco cansada, né, de todas desse cotidiano, vamos pensar, dessa rotina diária, né, e ainda ela tem que dar conta das funções dela lá na cama, né, que, vamos pensar, a gente não pode dizer que seria uma função, tem que existir um desejo, uma sintonia, como tu coloca, e que seja bom para esse casal também. E o que você diria como é que eu poderia colocar? Para que esse casal, que esse casal consiga daqui a pouquinho o homem amenizar um pouquinho dessa estrutura que tem no cotidiano da vida da mulher, para que ambos fiquem alinhados, não fique pesado somente para um, para que depois os dois estejam bem depois na cama, né? Sim, aqui eu trago de uma forma bem superficial para o entendimento, claro. Que dentro de um atendimento a gente aprofunda essas coisas e vai ver e vai tentar entender o contexto histórico, enfim, o contexto esse sujeito tá, essa pessoa. Tu traz a questão da libido também. Tem que tentar entender também se não tem uma função orgânica por trás disso também. Sim. Antes da função psicológica. Sim. Né? E entender o funcionamento desse casal, como ele reage frente a essas coisas, frente aos problemas, quando eu falo funcionamento, é frente às coisas da vida. Né? Como eles reagem, como eles funcionam entre casal. Né? Como eles se interligam nessa situação toda. Né? Então, a gente pode pensar nesse formato, né? E que tem toda essa demanda hoje. Hoje a gente tem muita, vamos pensar, competitividade nas coisas. Tu tem que dar conta de tudo. Tu tem que ter uma alta performance na cama. Tem que ser bom em tudo, Tem que ser bom em tudo. Tu não pode falhar. Isso, uma alta performance na sociedade. Então, isso acaba, vamos se colocar, gerando um desgaste, um sofrimento para as pessoas, um peso para as pessoas. Sim. Né? Que tu tem que ser bom em tudo, que tu não pode falhar. Né? Lá na cama não pode falhar. Não funciona assim. Né? Então, o ser humano é falho, né? Tu tem que tentar o casal tem que ter esse diálogo, né? Se tá gerando muito sofrimento, que eles não estão conseguindo sozinho, busca ajuda. Ou se um dos parceiros não quer buscar, busca o outro. Né? Hoje a gente tem profissionais que atendem terapia de casal, eu tenho colegas tão maduro quando um relacionamento tem alguma questão que tem que ser alinhada e o casal consegue buscar uma ajuda de um terceiro, né? De um profissional, de uma pessoa qualificada para que se alinhe, do que simplesmente, porque hoje em dia está tão fácil simplesmente desistir, né? E acabar aceitando viver naquela vida ali mais ou menos, né? Não digo de separação, mas às vezes o casal ele tá, tudo bem, não tá bom, mas então tá, é assim, não procura ajuda, vive aquela coisa que não tá feliz para nenhum, que os dois estão naquela monotonia. É tão maduro quando os dois estão buscando ajuda, né? Isso, acaba ficando em torno desse sofrimento todo,
né, dessa angústia, e muitas vezes acaba se naturalizando isso como natural, como normal, como saudável. Sim. E muitas vezes está gerando um sofrimento tão profundo ali nessa relação, né, que com uma ajuda, com um olhar qualificado de fora, né, com um olhar diferenciado, para tentar enxergar essas coisas e auxiliar, né, como tu fala, a parte comportamental que tu traz também, que muitos que te procuram bastante na parte que eu escuto nos teus programas, né, que procuram muito produtos sex shop, né? Sim. É possível se experimentar? Se experimenta para ver se é isso. Com certeza. Né? Compra um produto, compra uma fantasia. Às vezes para sair daquela rotina, né? Só para, na verdade, fazer uma coisinha diferente, que às vezes aquele casal só tá e não sabe o que fazer, e não sabe como fazer, não sabe o que poderia ser feito para a saída, né? Ficar mais diferente, né? Fazer uma coisinha mais bacana, tanto para a mulher como para o homem. Às vezes a mulher não gosta muito, é o homem que vai procurar. Às vezes o homem não gosta muito, mas a mulher vai procurar, independente de quem vai. Mas procurar fazer alguma coisa, nem que seja um produtinho ou um profissional que ajude o casal, né? Isso, vai tentando procurar esses recursos para se conhecer, né? Porque antes de eu conhecer o meu parceiro ou a minha parceira, eu tenho que me conhecer. Eu tenho que me tocar, eu tenho que sentir essa sensação. Se eu não me conheço, como é que eu vou conhecer o outro? Agora você chegou num ponto interessante. Eu vou chamar o patrocinador e nós vamos falar sobre essa questão do se conhecer. Ana Lu, para você que gosta de surpreender, na 7 de setembro. Bom, falando então sobre a questão do se conhecer. Nós temos hoje, estamos transformando a nossa cultura, a nossa forma de ver a questão da sexualidade. Está sendo um pouco mais aberta a cabeça das pessoas de entender que é necessário sim se permitir, se conhecer, conhecer o que realmente você gosta, como você gosta, para que tenha uma vida sexual feliz. Não tenha uma vida sexual frustrada, um relacionamento que aquilo ali tem que ser feito por obrigação. E está aqui o Maurício, eu gostaria que ele falasse o ponto de vista da psicologia, a questão do que é natural o adolescente estar se permitindo se conhecer, se masturbando, e quando ele tem vergonha na adolescência. Nos dias de hoje nós vemos muitos adultos, tanto mulher como homem, se permitindo se conhecer, e que isso, se acontecer, tanto o casal, a mulher pegar o homem se masturbando, ou o homem pegar a mulher se masturbando, ou a mãe pegar o filho ou a filha se masturbando, que isso não seja tratado de uma forma como que é vergonha, que é feio, que é errado, né, Maurício? Não, exatamente isso. Isso é se conhecer, conhecer o meu corpo, né? Saber aquilo que eu gosto, né? Vamos pensar, a primeira menstruação da menina, a ejaculação do menino. O adolescente, ele está ocorrendo diversas transformações nele, tanto hormonais, ele está na fase de se identificar, né? Por isso que muitos pintam o cabelo de rosa, de vermelho, né? Isso está explanando esse mundo interno. E está se, vamos dizer, se visualizando a sua sexualidade ali também, né? Se mostrando aquilo que ele sente. Então, o que acontece? A masturbação, ela faz parte do ser humano, ela é importante, né? Muito importante, é saudável. Exatamente isso. Para se conhecer, para saber aquilo que eu gosto, como é que eu sinto isso, né? Para depois eu conhecer o outro, né? Para depois eu me relacionar com o outro. Como que eu vou conhecer o outro sem eu me conhecer antes? Aquilo que eu gosto, se eu gosto disso, se eu gosto daquilo, né? Como que eu vou saber isso, né? E que no encontro com o outro também pode se descobrir outras coisas, pode se aparecer outras formas, outros desejos, porque os desejos eles os estão dois mudando. descobrirem juntos, Isso, daqui a pouco, daqui a pouco ela ou ele nunca tinha feito alguma coisa naquele sentido, mas aí descobriram juntos, né? Isso, exatamente isso, e que se tenha cumplicidade, que se tenha respeito, né? Que se não se force aquilo, não seja nada forçado, isso, exato. que não se force aquilo que o outro não deseja, né? Porque aí já está invadindo é uma invasão com o outro, né? Já está se gerando um sofrimento para o outro, já está ferindo, né? Então tem que ter essa conexão, né? Por isso que a sexualidade ela é ampla, que vai se descobrindo enquanto casal também outras formas, outros formatos de se viver essa sexualidade, né? Que o abraço, o cuidado, o beijo, vamos se pensar, isso são formatos desse casal vivenciar também a sua sexualidade,
Sim, e aí entra a questão do sexo casual, que eu gostaria de falar um pouquinho hoje também, que hoje me pediram, não no Instagram, mas seguidamente me pedem no direct. Me mandam mensagem diretamente para mim, não pelo profissional, mas para falar sobre a questão do sexo casual. Porque o que acontece? Nós aqui na nossa cidade, na nossa sociedade, nós temos uma questão cultural bem tradicional e hoje nós sabemos, vamos dar um exemplo, o Maurício sai com alguém na rua ou eu saio com alguém na rua, se alguém enxergar, a primeira coisa que vão falar está namorando. E na verdade, muitas vezes você está somente curtindo aquele momento, você está saindo com aquela pessoa para curtir aquele momento. E às vezes acaba acontecendo sexo e é um sexo casual para aquele momento, para você curtir aquele momento. E não necessariamente seja uma questão de relacionamento depois, né? O que você poderia dizer dentro da questão da psicologia para que as pessoas que têm essa vida de sexo casual, esse momento de sair sem ter um compromisso e que não se sinta culpado ou errado diante da questão do que a sociedade exige ou julga? Olha, colocando a minha opinião enquanto profissional, eu penso que se tá bom para essa pessoa, se satisfaz essa pessoa, por que não? Qual é o problema nisso? Né? Daqui a pouco vai ter pessoas que não vão querer casar e querem ficar solteira, vai ter pessoas que não querem se relacionar, vai ter pessoas que vão querer casar, que vão querer ter filho, que não vão. Então não existe um certo e um errado, né? Desde que não machuque, não fira e cause sofrimento. Para quem está envolvido naquele relacionamento. Mas o sexo casual se satisfaz aquele parceiro, aquela parceira, aquele casal, não vejo problema. Qual é o problema nisso? Pois é. E aí fica a dica para quem está aí solteiro, que quer às vezes conhecer pessoas. Porque muitas vezes, Maurício, como é que você vai saber se você quer ter um relacionamento com uma pessoa se você não se relacionar, não se experimentar com aquela pessoa? Exatamente isso. A gente só se conhece, né, se experimentando também. Isso, vamos pensar, é na sexualidade, é no trabalho, é nas relações, nas amizades. O ser humano precisa se experimentar, né, com determinados cuidados, né, enfim, mas que se precisa se experimentar para saber se gosta ou não daquilo. Como que eu vou saber se eu gosto de laranja se eu nunca experimentei a laranja? Né? Me vem esse pensamento de fruta aqui na cabeça, né? Como? Porque na verdade assim, como é que a pessoa vai saber o que ela gosta, o que ela quer, se ela não experimentou? Isso e às vezes, querendo ou não, como é que tu vai saber se aquela pessoa ela é agradável ou não, se você não sair para tomar um café, se você não sair para conversar, se você não se permitir, né, estar de frente com a pessoa e conversando? Né? Exatamente isso. E que a intimidade, né, faz parte daquele casal. Exato. Né? Faz parte daquela relação, daquele encontro, enfim, do mais íntimo daquele casal, né? Daquilo que faz sentido para eles. Isso. Né? Isso se faz sentido para o outro ou não faz, daí já é uma questão do outro, né? E cada um tem que lidar com as suas questões, né? Que muitas vezes aquilo que eu julgo muito, que eu me incomodo muito, tá refletindo alguns aspectos meus. Aí né? que eu queria que você falasse. Tá incomodando um pouco em mim. Eu ia falar depois sobre isso, mas já que já puxou. Muitas vezes, o que eu julgo errado pro outro, mais fala de mim do que do outro, né? Então, muitas vezes assim, porque fulano, tu veja só, fulano tá fazendo isso, tá fazendo aquilo. Mas, na verdade, o julgamento que aquela pessoa está fazendo fala mais sobre o que ela é do que sobre o que a outra pessoa que está ali, que nem sabe que está sendo falada, seja, né? Isso é de cada um, né? Como a gente colocou, cada um tem uma história, cada um tem uma subjetividade, Sim. Cada um tem a sua sexualidade, tem a sua intimidade, aquilo que gosta, aquilo que não gosta, tem os seus valores, tem os seus preconceitos, tem os seus tabus, né? Tá tudo dentro do ser humano. E que aos poucos isso vai se movimentando. As pessoas começam a olhar para essas coisas e perceberem, poxa, mas isso, será que não é um preconceito meu? Né? Será que mas não quando é uma a pessoa opinião não errônea? percebe, quando a pessoa não percebe que ela está tendo um preconceito, quando ela está centrada naquela ideia assim, não tá certo, aquela pessoa não devia estar fazendo, sei lá. Aquilo é errado. É errado. Fulano não poderia, falando sobre o que nós estávamos falando antes. Nossa, é errado ter sexo casual. A pessoa só pode ter sexo depois que a pessoa já está envolvida, namorando, enfim.
quando ela já está fixada naquilo, ela não percebe que é um preconceito dela. Tá. A gente pode tentar entender se aquilo incomoda muito essa pessoa. Se aquilo incomoda muito, tem algo que precisa ser olhado ali, que está latente nessa pessoa, né? Que está incomodando muito. A gente chama isso na psicologia de projeção, né? O mecanismo de defesa, né? Aquilo que eu me incomodo muito é como se fosse um espelho, que eu me olho, eu me visualizo ali, né? E essas questões muitas vezes são questões bem profundas, bem lá do fundo. Uso o iceberg para demonstrar o inconsciente, né? Como o iceberg está profundamente, a pessoa usa desses mecanismos como uma forma de proteção também, né? Então acaba se colocando essas opiniões. Claro que a gente pode pensar que tem todo um aspecto de cultura, de construção social, tem vários âmbitos dentro disso tudo. Mas que quando incomoda muito, tem que se pensar o porquê que está me incomodando tanto, né? O que no outro está me cutucando, que está me incomodando, que está me gerando esse desconforto. Mas o problema é quando as pessoas não percebem que está incomodando. É uma questão de realmente a pessoa ter um julgamento errado e pensa aquilo, não percebe que aquilo ali está incomodando ela. A dificuldade de se perceber, né? De se conseguir visualizar aquilo e se pensar, né? O importante é quando incomoda muito, a gente pensar o porquê que está incomodando. Olhar-se para dentro. Poxa, o que está me incomodando tanto? Né? O que está me causando isso tudo em mim? Né? Que eu não aceito que o outro faça isso, que o outro faça aquilo, né? O importante a gente, enquanto sociedade, enquanto ser humano, que eu sempre tenho essa visualização, é a empatia e o respeito com o outro, né? Com o cuidado com o outro também. Né? Tudo bem, eu não preciso gostar de todo mundo, ninguém é obrigado a gostar de todo mundo. Eu acho que se aceitar o outro é uma coisa muito pesada. Mas agora, se conviver, a gente tem que se conviver. Respeitar. O respeito. O respeito, né? A sexualidade do outro. Eu acho assim, independente de A e B, vamos dar exemplo que ser humano, aquele indivíduo A e indivíduo B. Se o indivíduo A resolve que ele quer ter um relacionamento, que ele vai casar uma vez, vai ter filho, vai ter a família perfeita, a família margarina, que eu sempre gosto de falar, a família margarina, lá da propaganda margarina, que é o sonho, o status de todo mundo viver aquela alegria que é ilusória, mas que quer viver aquilo ali, idealização. E aquele indivíduo B que prefere viver intensamente, viver feliz, se está fazendo bem, está ali, se não está fazendo bem, termina, vai para um outro relacionamento, ou opta por viver sozinha porque está feliz sozinha. Eu acho que aquela situação dos dois indivíduos, a sociedade, ou enfim, exela para que seja a margarina, né? Idealiza que seja a margarina. Ninguém quer aceitar que existe aquela pessoa que é solteira, que vive bem sozinha, esteja feliz. Ninguém acredita que esteja feliz, como aquela pessoa que tem relacionamento ou termina, que também seja feliz. Enfim, acho que as pessoas elas criam a felicidade idealizada, né? Isso, a gente tem que pensar muito no que se constrói aí, né? Na idealização da família perfeita, do relacionamento perfeito, do trabalho perfeito, enfim, daquilo que não se existe. Não, porque na verdade não se tem como... tudo vai ter prós e contras, tudo vai ter um momento bom e um momento ruim. Não existe felicidade plena, existe fases, existem momentos bons, momentos ruins. Estou passando por uma fase boa, uma fase que as coisas vão se ajustando, que tem que se pensar se o outro não deseja ter uma família, quer ficar solteiro, quer se casar, quer namorar, quer ter só o relacionamento ali da intimidade, né? Como a gente está colocando, não tem problema nisso, né? E que essa idealização muitas vezes causa sofrimento também. Né? Sim. Tem que ter, eu sempre penso que coloco para as pessoas que tem que se ter um filtro. Isso. Né? Se tem um filtro. Aquilo que é do outro, aquilo que é meu, cada um vive com as suas questões. Né? Com aquilo que faz parte da sua história, do seu ambiente, enfim, e que vai se desconstruindo algumas coisas, o ser humano ele vai se transformando e vai mudando a todo momento, né? Então a gente pode estar pensando neste formato, né? De estar se pensando e olhando para essas coisas, né? Que o casal olhe para as suas questões, lá para os seus conflitos, que vai existir conflitos, não tem como não existir conflitos, mas que vá se enfrentando, que quando se enfrenta vai se construindo recursos para lidar com isso. Isso de uma forma, em todos os outros aspectos da vida desse casal, dessa família, enfim, dessa pessoa. Né? Quando se enfrenta, se constrói esses recursos para estar lidando com essas situações. Bom,
Adorei a nossa conversa hoje, Maurício. Nós tínhamos muito mais assuntos para se falar. Olha só. Bom, apesar de que algumas coisas ficaram, mas que quem sabe numa outra oportunidade o Maurício retorne e a gente continua com essa conversa. Mas, Maurício, para a gente finalizar, eu gostaria que você falasse dentro da questão profissional, né? O que a psicologia entende sobre a questão do sexo? Tá. A gente pode pensar que o sexo, ele faz parte, ele tem toda uma questão uma questão química, né, que ocorre no organismo e que também gera aquele alívio, aquela sensação de prazer, de conforto, né? Ele faz parte do ser humano, para mim usar uma linguagem mais clara e acessível, né? E não se tem como, faz parte da relação, né, do relacionamento. Não existe uma relação que vamos pensar que não se exista o ato sexual, o sexo. A gente pode pensar no assexual ali, que é uma outra coisa, sim, né? Mas que o sexo, quando se tem o sexo, ele é um fator né? importante, sim. Ele é importante, ele faz parte da relação. E aí que ocorrem os conflitos, vamos se pensar que ocorre também as separações, né? Claro que tem outras coisas por ali. A gente tem que se investigar, né? Mas boa parte, as pessoas quando buscam atendimento para se conhecer, né? Que estão com dificuldades, tá envolvendo essa sexualidade. E o sexo de forma geral, muito, né? E eu já diria assim, o sexo, se uma das partes no sexo não está feliz, não está tendo a sensação de orgasmo, de prazer, de realmente a sensação de alívio, aquela pessoa vai viver tensa naquela relação. De relaxamento, porque o sexo faz parte da intimidade desse casal. Aquela pessoa que está sempre tensa, está sempre nervosa, está sempre presa, é porque ela não dá aquela relaxada, não está vivendo naquele momento de êxtase, de liberdade, né? De leveza. Que antes se percebia o sexo como algo reprodutivo só. Sim, né? Por antigamente uma questão, sim, era só para reprodução e prazer masculino. Isso, a gente for nossos antepassados, lá na história antepassada, a gente podia pensar que era muito colocado pela igreja, né? Tem toda uma questão de religiosidade aí, né? Então, esse tema de sexualidade, a gente foi pincelando um pouco das coisas, né, para ter uma compreensão de tudo, ele é muito amplo. Sim. Se a gente for abordar cada tem detalhe, muita coisa, a gente aprofundar cada coisa, a gente fica aqui vários programas falando disso. Nossa. Então hoje a gente, né, realizou esse bate-papo para a gente, vamos se colocar de uma forma superficial e que as pessoas tenham um entendimento também. Bom, então convido vocês para quarta que vem estarem comigo novamente, com um assunto um pouquinho mais quente, porque eu sou assim, às vezes eu vou um pouquinho longe, um assunto um pouco mais culto, uma coisa um pouquinho mais científica para entender um pouquinho da questão do comportamento, da história das pessoas, e às vezes eu vou para um pouquinho mais apimentado. Quarta que vem eu quero apimentar um pouquinho e eu convido vocês para estarem comigo. Maurício, quero te agradecer de coração, meu amigo, de ter vindo no meu programa hoje. Eu que agradeço pelo convite, por estar aqui abordando esse tema. Espero que venha mais vezes. E saibam, olha pessoal, que o Maurício, além de um grande psicólogo, ele é um grande amigo, que eu amo muito. Eu que agradeço por toda essa dedicatória no teu programa. Vocês aí, que precisam de alguém para conversar, para se espelhar um pouquinho e se soltar, é com o Maurício, né, Maurício? Obrigadão, amiga, por essa Espero dedicatória. Que tu volte. Espero que tenha Fico no gostado aguardo para os próximos participar. convites. Fiquei feliz de poder estar aqui explanando esse assunto, né? Que ainda se tem muitos tabus, muitos preconceitos, mas que é importante se pensar de uma forma leve, tranquila, que as pessoas entendam, né? Isso aí. É um assunto que tem tabus, mas estamos aqui no Quarta Sexy para quê? Quebrar tabus. É isso aí. Uma boa noite e até quarta que vem. Obrigado pelo convite.